Fala galera do canal Lendas de Jardin, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que esteja todo mundo muito bem. Hoje eu estou falando aqui, vou conversar com uma super personalidade. Imagina. Conheço um pouquinho da história dessa pessoa sensacional, mas vocês vão saber daqui a pouco. Primeiro vou apresentá-la aqui. Hoje a gente está com Michele Pim, jardinense, para quem não Muito sabe. orgulho. Modelo, jornalista, coach de relacionamento, escritora com super sucesso, Desafio do Amor Próprio. Michele, seja Graças a muito Deus. bem-vinda e muito obrigado aí pela disponibilidade em nos atender. Eu que estou super feliz de estar aqui. A Flávia, sua cunhada, que estudou comigo lá no Passionista, que depois a gente vai contar Sim, várias histórias aí. Minha super amiga, junto com você, me fez esse convite. E eu tenho muito orgulho, né, de ter nascido aí no Espírito Santo, de ter sido criada no bairro, em Jardim América. E eu achei o convite maravilhoso e um espaço, né, para que a gente possa compartilhar, e para mim vai ser maravilhoso porque eu vou mergulhar no meu passado, uma coisa que na correria do dia a dia a gente fica um pouco sem tempo, né? é verdade, é verdade. Então, antes de começar as perguntas, galera, vocês que estão curtindo, comentando, compartilhando, ajude o canal a crescer. Nosso objetivo aqui é contar boas histórias sempre. E nós temos que valorizar o que nós temos de melhor, que são as pessoas. Então, hoje a gente quer valorizar aqui a história da Michele e da família dela. Então, Michele, eu sei que você é jardinense Tá. e não me deixe errar a Sim. rua, porque eu não sei se é Rua Cuba ou Venezuela. Qual que é a rua? Venezuela. Aí, ó, show Venezuela de bola. 102, inesquecível na minha vida. Maravilha. Então, eu queria que você contasse um pouco, Michele, como é que é a história, né, da sua família, porque eu me lembro bem de você e dos seus irmãos, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho, mas eu queria ouvir um Sim, pouco da história da família, porque eu me lembro que vocês estão ali, sua família está naquele endereço há algum tempo. sim, há bastante tempo. Agora tem mais ou menos uns 10 anos que eles mudaram, Sim, para facilitar um pouco a vida dos meus pais, né? Próxima família do meu pai, por conta que eu já saí de casa, meus dois irmãos também saíram, então a gente quis aproximar eles para não ficarem tão sozinhos, próximo à família do meu pai, que é em bacana. Vila Velha. E a nossa história começou ali. Hoje é engraçado, eu até fiz uma recapitalização. Nossa, foi até difícil aqui. Vou recapitar um pedacinho da minha vida Legal. para entender com a minha mãe em que ano exatamente que a gente chegou em Jardim América. E aí a minha mãe estava me contando que foi mais ou menos em 77, no ano que o meu irmão mais velho nasceu, Fabrício. E nós viemos através do meu avô, porque a família do meu pai é de Alfredo Chaves, só que o meu avô foi comprando alguns terrenos em alguns bairros e comprou essa casa em Jardim América. Então, meus pais se estabeleceram lá nesse ano de 77, 1977. E dali a nossa vida começou, né? Porque eu, Fabrício e Fernando, somos três, né, irmãos. Sim. Depois eu vou contar um pedacinho também da minha irmã, que eu tenho uma irmã adotiva que infelizmente faleceu. Oh, meu E peixe. nós chegamos em 77 e aí foi nascendo aquela escadinha, Fabrício, Fernando, Michele. E depois de alguns anos, meus pais adotaram a Wanda, minha irmã, que já tinha 14 anos. E a nossa história começou num bairro onde eu tenho lembranças muito maravilhosas, porque foi toda a parte do meu crescimento e a gente passou um tempo muito grande no bairro, assim, por conta da vida dos meus pais. Minha mãe e meu pai super trabalhadores, Sim. mas a gente tinha, né, aquele dinheiro para viver. Para, graças a Deus, meus pais pensaram na questão educacional, então a gente estudava numa escola particular, que era o Sim. Passionista, mas a gente não tinha muito dinheiro, assim, eu nunca soube, até os 21 anos, que eram férias, sabe? Férias era uma coisa que a gente não tinha. Então, até 21 anos, mais ou menos, eu vivi exatamente dentro do nosso bairro. E foi muito bacana, porque ali a gente constituiu uma família, porque os nossos amigos, essa coisa do bairro, que Sim. eu sinto muita falta hoje em dia, né? Eu moro numa cidade muito maior, que é o Rio de Janeiro,
E acaba que os bairros, as pessoas não têm muito essa conexão do que eu tinha aí, né, na minha época. Então, é uma coisa que me remete muitas lembranças boas. Essa coisa de sentar na calçada. Eu fiz até uns stories essa semana no meu Instagram e levei minha filha de 2 anos, que eu tenho minha filha Bela Maria, e a gente estava andando assim pela rua, que tem quase que um condomínio de casas, Sim. e aí eu lembrando com a minha filha como eu gostava de sentar na calçada simplesmente para estar ali, né, conversando com um vizinho, com outro vizinho. Aí passa o rapaz do quebra-queixo, Com aí aquele passa o barulhinho. rapaz... Exatamente. E coisa que não tem aqui, que a Bela não vai vivenciar esses momentos, porque é uma realidade completamente diferente. Sem dúvida. Então, eu tento, de alguma forma, trazê-la um pouco para o meu mundo, né? Para que ela conheça também o quão especial é o simples, o quão belo é o simples, sabe? O quão é importante você... hoje a gente tem, né, os telefones, iPads, Sim. e às vezes as crianças ficam muito entretidas, e eu acho muito importante, e o pediatra da minha filha também, ele pensa muito parecido comigo. Eu acho que a criança tem que viver o chato, o entediado, sabe? Sem fazer nada, absolutamente nada, porque a gente, Sim. às vezes, está... Até nós, adultos, né? A gente está sempre querendo se ocupar de alguma coisa. Eu sou uma pessoa, assim, completamente ativa. Eu estou no banho, eu estou ouvindo uma palestra, eu estou fazendo um estudo de um livro, audiobook. Mas é bom, às vezes, a gente não pensar em nada, porque é aí que entra a nossa criatividade. Então, assim, eu tenho lembranças maravilhosas de tempos que eu não fazia absolutamente nada, a não ser contemplar aquele ambiente que eu estava vivendo ali em Jardim América. Muito E legal. foi muito especial mesmo. Tenho ótimas lembranças. Então, eu queria puxar um pouquinho dessas lembranças, né? Você já falou um pouco aí do Passionista, queria que você contasse um pouco, vamos tentar, né, contextualizar as pessoas, né, desse ambiente simples, né? O que você carrega até hoje desse ambiente, né? Você já falou muito de sentar e contemplar, os gregos viviam isso muito no ócio grego, né? A questão do ócio, né, de sentar ali e conseguir produzir ótimas ideias nesse momento. E eu acho que a pandemia fez a gente desacelerar também, se reconectar com outras coisas. Com certeza. Acho que esse momento aí está sendo importante, mas eu queria ouvir um pouco de você, desse saudosismo aí, do passionista, de poder comprar o quebra-queixo, daqueles momentos que você esperava aquela determinada época do ano que tinha um pé de manga maravilhoso, que é ali próximo à sua casa, ali eu me lembro de alguns, então. Fala um pouco pra gente. Acho que seus fãs vão adorar conhecer essas histórias, né? Com certeza, com certeza. Nossa, são muitas histórias assim. Hoje até no banho eu estava pensando sobre isso. Gente, o que eu vou contar? E aí eu fiquei pensando o quanto a minha história foi uma construção de tudo que eu passei. O quanto desde pequena eu não era nada, absolutamente nada disso que eu sou hoje. E o quanto tudo que eu passei foi importante para o lugar que eu estou hoje. Então, eu lembro de diversos momentos, vamos falar do passionista? Sim. Eu não era uma aluna exemplar, entendeu? Eu não era CDF, eu não era muito estudiosa. Eu lembro que teve uma época, gente, vocês vão ficar chocados. Porque, assim, a minha mãe tinha um salão de beleza, e meu pai era metalúrgico, trabalhava na CST, e a minha mãe, nesse salão de beleza, sabe como que é a vida de cabeleireiro, Sim. né? Tipo assim, não tem Natal, Ano Novo, e a maior correria. E eu lembro que ela tinha uma pessoa que ajudava a cuidar da gente. Não chegava a ser uma babá, mas era uma pessoa que cuidava da casa e cuidava da gente. Então, nesse período que minha mãe estava muito forte na história do salão, foi o ano que nós três tivemos anemia, os três juntos, assim, porque a gente não comia absolutamente nada. Enquanto a gente pedia a Jussara para ir na cozinha buscar um suco, olha o que a gente fazia, que horror. A gente pegava a comida e jogava fora. Aí esvaziando um prato do outro. Era uma, entendeu? Era aquele trio ali, uma quadrilha. Sim. Isso é Era coisa de horror. irmão, né? Coisas de irmão. Exatamente. Né? Um ajudando o outro. Então, aí minha mãe começou a ver muita dificuldade, né? Porque ela precisava estar mais presente. Então,
essa nossa história, assim, a nossa história, eu, Fabrício e Fernando junto, que é a Wanda, que era minha irmã mais velha, que aí nesse período ela já tinha saído de casa, foi muito complicada, porque só o Fabrício, que era muito inteligente, não sei se você chegou a conhecer meu Eu irmão mais conheço, eu velho. lembro, assim, eu lembro de vocês três muito bem, e lembro dos dois, porque Sim, eles malhavam no barracão, então eu lembro deles lá. Assim, a minha memória é sim, nítida, e do seu irmão, acho que ele fazia IFES ou ETEFs, e aí começou a trabalhar na Vale. Um dos dois. Eu não sim, vou lembrar qual exatamente. deles, assim, mas eu tenho O lembranças, Fabrício, mais eu, velho, eu tenho, super estudioso. sim, super estudioso, Super. Ele se assim, formou em engenharia elétrica na UFES e aí foi. Agora ele está em Parauapebas, casado, com filho já, eu me lembro está bem dos morando dois, lá. me E lembro o bem. Fernando, ele nunca foi muito estudioso e sempre tirou nota maior do que eu e o Fabrício. Porque eu e o Fabrício, assim, se a gente não estudasse, mas até hoje é assim, tá? A gente tem que estudar. Se não estudar, não faz o negócio direito. E aí, né, a gente vai envelhecendo, vai amadurecendo e dando mais valor ao estudo. Então, assim, foi um ano que nós três ficamos com anemia. Nesse mesmo ano, nós três reprovamos. Olha que coisa louca, no Isso, passionista. louco. Então, a minha mãe ficou, assim, enlouquecida com a gente. Imagino. Teve que fechar o salão e dar realmente prioridade ali a nós três. O Fabrício parece que reprovou porque o Fabrício, ele vai me matar que eu vou contar isso. Ele fazia a prova para outras pessoas, porque os alunos pediam para ele. E Então ele aí, foi pego fazendo prova para outras pessoas, que que ele é um isso, gênio em matemática e física. bacana. Mas eu e Fernando, a gente foi de malandragem. A Flávia me conhece. Sua cunhada, a gente não fazia absolutamente nada, entendeu? A gente passava assim, a média 7, passava 6, 9, 9, convencia o professor lá num segundinho. Ia, mas Mas isso é era uma bom. coisa assim, né, de criança, de momento. Exato. Hoje, nossa, é o que eu estava te falando. Hoje eu tomo banho ouvindo audiobook pela sede e a necessidade de aprender, sabe? De fazer o diferente. Porque claro, com certeza tiveram coisas negativas, o fato de eu não ter me dedicado muito Sim. aos meus estudos na infância, mas tiveram coisas positivas, porque eu fui muito criança, muito mesmo. Eu aproveitei tudo, eu brincava de pique-esconde, pega-pega, e pique-esconde assim, né? Aqueles Sim. cabulosos aí no Sim. bairro que a gente Porque se tinha escondia lugar, 2 né? É quadras. isso aí. Era um horror. Pique bandeira. Então, hoje a minha filha ralou o joelho pela primeira vez e falou: ai, meu Deus, a Bela vai ficar parecida comigo. O meu joelho é todo ralado. Eu era filha, né? Quer dizer, eu era irmã de 2 meninos. Então, Não você tem jeito. imagina. Nossa, eu era uma moleca. E aproveitei muito a minha infância. Que Então, assim, legal. eu não sofria, porque hoje eu fico pensando, tinha uma pressão na questão dos estudos muito grande, que às vezes a gente chegava a nem dormir, Sim. né? Ah, vai ter prova amanhã e vai ser uma coisa muito difícil. E é engraçado que hoje eu vejo de forma diferente, por exemplo, numa escola que eu quero colocar minha filha. Eu não sei se eu quero mais essa pressão, sabe? Eu quero que a escola tenha um olhar para que ache na minha filha, na Bela, o que ela tem de melhor. Porque vamos combinar, ninguém é bom em tudo. Não, Então, eu não vou impossível. ser bom em ciência, matemática, português. Ninguém é bom em tudo. Então, o que acontece com as escolas hoje em dia? Essa metodologia antiga. Se você não for bom em tudo, não adianta você tirar 10 em matemática porque você reprova no todo. E a vida não é assim. E eu não Exato. valorizo esse tipo de olhar hoje em dia, porque eu acho que a criança, nós somos únicos, né? Eu que trabalho com amor próprio, valorizo muito isso. E eu acho que cada um tem o seu valor naquilo que você faz. Às vezes você, o William, vai ser bom em matemática, eu vou ser bom em Sim. português, e por aí vai. E aí, quando você não tira nota boa, ou que você fica de recuperação, ou que você reprova, parece que você anula todo o resto que é bom em você.
É, Então, é muito importante que a gente mude um pouco esse olhar, né? Mas a gente precisa trabalhar lá na base, essas coisas, né? Da sim, escola, da sim. metodologia. Mas eu sei que tem escolas hoje em dia que trabalham nesse formato e eu acho interessantíssimo. Eu, assim, eu sou de uma, né, na minha família tem alguns educadores e a gente vê eu e meus irmãos, assim, minha mãe foi educadora, então a gente fala da mudança da educação, principalmente nesse momento. Nosso grande Sim, desafio para os nossos filhos, para nós e para os nossos filhos, é a educação, como é que ela vai ser, como é que ela vai caminhar, sim. porque o mundo Houve hoje uma mudança, né? Uma o mundo hoje ruptura de padrão. o mundo hoje é completamente diferente para uma educação ainda muito quadrada. Mas você que foi essa, né, essa pessoa aí super ativa, com uma infância sensacional, como é que foi essa transição, né? Da menina criada com dois meninos, então você tinha que entrar no futebol, esse tipo de coisa. Como é que você foi parar na passarela? Então, às vezes você é um pouco mais lenta nas respostas, porque realmente eu não construí nada para te falar. Eu queria Não. realmente que fosse essa coisa solta, então eu vou pensar em algumas coisas. E aí eu fico pensando que eu acho que essa passagem, né, veio exatamente por volta de 1999, quando eu tinha entrado na faculdade. Eu entrei na faculdade de jornalismo, na Sim, FAESA, e nesse período, dentro da minha turma, tinham muitos repórteres fotográficos. Tinha muita gente de fotografia que tinha iniciado jornalismo. legal. E eu estava fazendo os primeiros períodos de jornalismo e eu comecei a estagiar. Eu tive outros estágios que eu comecei a trabalhar muito cedo, gente. Eu era nessa coisa da independência, sempre foi muito forte em mim. Eu sempre quis ser muito independente. Então, antes de iniciar a faculdade, eu já tinha trabalhado na CIA, eu já tinha trabalhado na oficina do marido da minha amiga, da Dilva. Eu já tinha trabalhado no INSS, olha isso, eu Olha estagiei no isso. INSS, está tudo na minha carteira de trabalho, que não vai me deixar mentir. Quando alguém falar não trabalho, eu Não, trabalhei tá sim. aqui, ó. Então, desde os 15 anos, eu trabalho e faço os estágios, né? E aí, em 1999, quando eu entrei na faculdade, eu me deparei com muitos fotógrafos de jornalismo e eles começaram, evangélica, né, Sim, na época, sempre fui criada dentro da igreja, primeiro era da Batista, depois eu fui para Maranata, sim. então eu sempre fui muito pacata, muito levada, mas ao mesmo tempo muito pacata, e tinha muita segurança também dos meus pais muito próximo, e o fato de eu nunca ter viajado foi uma experiência muito diferente para mim. Então, assim, eu recebi alguns convites dentro da faculdade, eu fazendo estágio na Rádio Vitória, e aí, sei lá, eu fazia 4 horas de estágio e ganhava, sei lá, meus R$ 300 por mês, acho que era isso. Sim, uma bolsa. Vamos falar assim por alto que eu não lembro direito, mas a proporção era mais ou menos essa. E aí eu recebendo vários convites, você é tão bonita, você é diferente, eu imagino, nunca me imaginei, né, nesse período, nesse ponto. E aí, quando eu entrei na faculdade de jornalismo, eu já era um pouco mais consciente do que eu era criança, eu já queria estudar, Sim. então a minha cabeça estava diferente também, que eu queria me dedicar àquilo que eu estava fazendo. Então, eu achei uma discrepância muito grande, tipo, ser modelo, né? Eu tinha aquele preconceitozinho e eu queria ser intelectual. Sim. Enfim, vai entender. E aí, quando chegavam esses convites até mim, eu já falava não, por conta de eu querer ser a pessoa intelectual, da igreja também, Sim. porque acabou que as doutrinas às vezes nos definem, né? Sim. E era completamente diferente do que eu queria para mim. Até que um dia uma amiga fotógrafa me convenceu de fazer uma foto numa loja de móveis de Vila Velha. E aí ela falou bem assim, Michele, é só uma foto, você vai ficar 1 hora ali parada e eu só vou fazer tique. Eu falei, gente, mas eu não sei me mexer, amiga, não sei. Não, você fica parada, sentada nesse sofá, bota essa cara linda sua aí, e aí eu vou fotografar 1 hora. Vai ser mais ou menos, você vai ganhar uns R$ 800.
Aí eu peguei, Opa! parei e falei assim, o quê? Eu trabalho o mês inteiro e ganho isso, e aí eu vou ficar uma horinha só. E aí eu fui de brincadeira, realmente, entendeu? E fui lá, fiz a foto. De repente, a foto foi parar em vários outdoors, assim, em Vila Velha, em Vitória. E aí uma agência de modelo me procurou numa época de um concurso, que era a Mega, que o meu agente é o João Araújo, aí de Vitória. E ele falou, eu queria muito que você entrasse num concurso, que você é muito linda, bababá, bebê. E eu virei para essa minha amiga e falei assim, amiga, peraí, tudo bem, eu fiz a foto lá, se aparecer uma outra foto dessa, tudo bem, mas eu desfilar, jamais, concurso de beleza, não tem nada a ver. Meu cabelo até aqui, né? Magrinha. Aí eu falei, não vou. Aí cheguei em casa, comentei com a minha mãe, falei, mãe, apareceu isso, parece que tem um concurso de beleza, que vai vir um agente do Rio de Janeiro, que ele é diretor internacional de uma agência de Nova York, tudo assim, muito distante da minha realidade, sabe? Aí eu falei, não vou de jeito nenhum, nananã. Aí minha mãe, filha, vai, pode ser legal para você. Aí eu falei, ai meu Deus, o que eu vou fazer? Mas vocês vão? Não, filha, eu não vou, sabe que sou da igreja, sabe como é que é, né? Não vou, vai, faz, pode ser bom para você. Você faz e volta com as meninas, que acho que era uma van, né, da agência que ia nos buscar. Não. Cheguei no concurso, assim, morrendo de vergonha. Eu morria de vergonha. E o concurso, a primeira entrada era de maiô, e eu era realmente uma Olivia Palito, então eu nunca me vi daquela forma, tipo assim, ia de biquíni para praia, de maiô para praia, mas assim, para desfilar para um público de maiô e de salto, eu falei, Jesus, o que eu tô fazendo aqui? E aí ninguém da minha família foi. E aí, quando eu cheguei no concurso, antes da gente entrar na passarela, chegou o Sérgio Matos, que é o meu agente, né? Que é meu agente internacional, foi da minha vida inteira. E ele já chegou olhando para minha cara e falando bem assim: você tem a bochecha da Kate Moss, você tem não sei o quê, o queixo de não sei quem, o queixo não sei quem. Eu falei, gente, o que esse cara tá falando? Porque, assim, primeiro que eu nem conheço essas pessoas. E aí eu simplesmente... Aí ele foi conversou com o meu agente, que ele era um dos jurados do concurso, e falou bem assim, já está escolhido. Então, antes de entrar na passarela, ele já tinha comentado aquilo, eu já tinha ouvido e achei tudo muito estranho. Mas, assim, tinha o voto das pessoas que também iam votar lá. Então, assim, eu estava levando zero fé, zero. Não, Aí zero entrei na expectativa. passarela... Zero expectativa, nem minha família, né? Que nem foi me prestigiar. E aí, entrei na passarela, foi assim, um alvoroço. Na hora do resultado final, primeiro lugar. Eu fiquei Pô, assim, sensacional. que? Como assim? Aí subiu no palco o meu agente a nível nacional e o meu agente internacional, falando que daqui 2 semanas eu ia para Nova York. Eu falei, hã? Nova o quê? Assim, você tá entendendo que eu te Tudo falei que muito realmente até distante, os né? 21 anos eu nunca tinha saído de Sim. Vitória. E no máximo eu fui a Belo Horizonte, que é onde a irmã da minha mãe tinha casa. Mas assim, de trem, que eu adoro. Sensacional Eu a quero viagem. levar a dela, Estação Pedro Nolasco. Sensacional. Exatamente. 300 paradas, né? A gente comendo Exatamente. biscoitão de Isso polvilho aí. frito. Enfim, e ali ele ligou para minha mãe e falou bem assim, oi, tudo bem, mãe? Quem está falando aqui é o Sérgio Matos. Eu queria encontrar com vocês no hotel. E isso, eu passada. E aí, tendo que dar entrevista, tirando foto. Eu não sabia nem me posicionar, não Porque sabia absolutamente nada. esse Aí minha mãe falou bem concurso, assim, você está falando sério? O concurso da Fórmula Renault. sim, esse concurso era um concurso extremamente badalado. Exatamente, exatamente. E a final dele, eu fui selecionada ganhadora de Vitória, né, do Sim, Espírito Santo. sim. Eu era representante do Espírito Santo. E ia ter a final em São Paulo, Ele acontecia na época da Fórmula Renault em depois de 2 Vitória. meses. Exatamente. E aí eu vim para o Rio de Janeiro, aí quer dizer, aí ele ligou para minha mãe e minha mãe falou assim, mas o que? Ela ganhou? Como assim? Tipo assim, ninguém estava acreditando em mim, entendeu? Na verdade, nem Sim. eu estava acreditando em mim. E aí falou assim, mãe, pai, venham aqui amanhã
E eu nem era tão nova assim, porque eu tinha 21 para 22 anos na época. E as meninas como modelo começam com 15, 14, 13 naquela época. E aí, nossa, graças a Deus que eu caí na mão exatamente do João Araújo, do Serginho Matos, porque foram realmente pais para mim, foram incríveis, uma agência muito séria, tanto nacional e internacionalmente, e me trataram com devido respeito e tinham muita consideração pelos meus pais. E aí, no dia seguinte, meus pais foram no hotel para tentar entender, e ali a minha mãe já deu um PT, que a minha mãe já falou, acabou a brincadeira. Minha filha viajar para o exterior, como assim? Não vai de jeito nenhum. Não vai de jeito nenhum. E meu pai falou, filha, seu sonho, você tem que ir, filha. E os meninos animadérrimos, né? Fabrício Vai logo, Fernando, né? graças logo, a né? Deus que está indo embora de casa. E aí eu tinha que ir para São Paulo. Primeiro ficar, porque como minha mãe e meu pai ficaram muito assustados também, de eu ter que já ir direto para Nova York, porque normalmente as meninas vão a nível nacional primeiro, vão para Rio e São Paulo, começar a trabalhar para fazer um material. Só que como a minha idade estava avançada como modelo, que eu já estava com 21 anos, eu não tinha muito tempo a perder, eu tinha que ir para Nova York direto para acontecer lá logo. E aí meu pai decidiu fazer o seguinte, falou, então ela vai para São Paulo com você, vocês esperam assim, até tirar a documentação de passaporte, não vai durar uns 2 meses, e aí a Michelle faz a final do concurso também, final do concurso, um carro, aí tinha passagens para não sei aonde, tinha contrato com a Renault de propaganda, assim, negócio badalado, afinal com Carlos Miele, que é um super, né, estilista incrível, enfim, aí acho que era a Fernanda Lima apresentando, o Otávio Mesquita, que depois de anos eu fui reencontrar na Band, que também eram jurados. E aí eu fiquei em São Paulo, minha mãe ficou 2 semanas, isso é para você, mãe, ouvir, ficou 2 semanas sem falar comigo, eu ligava, só meu pai e os meninos atendiam, porque ela estava muito triste que eu saí debaixo da saia dela. E eu virei para ela e falei assim, mãe, você já escolheu e já viveu sua vida, agora chegou a hora de eu viver minha vida também. E eu criei força porque eu sentia que ali era realmente a oportunidade na minha vida. E eu sentia que era um trabalho muito sério, que eu estava muito bem amparada. E aí, depois de 2 semanas, ela voltou a falar comigo, me deu força. E aí, depois, quando eu cheguei em Nova York, que aí eu vou adiantar um pouquinho, era eu que estava chorando, querendo voltar, de muita saudade. E ela falou, não, agora você fica e vai realizar os seus sonhos. E ela é uma das minhas maiores incentivadoras até hoje, realmente. Que legal. Quando eu desanimo um pouquinho, ela pega na minha mão e fala, não, você vai, é importante para você, tá tudo igual aqui. É para você que vai ser diferente. Isso foi muito importante para mim. Então, eu fui para São Paulo, fiquei mais ou menos 1 mês e pouco, aí foi a época do concurso. Fui para o concurso final, meninas lindíssimas, e ganhei um novo padrinho de carreira, que foi o Carlos Miele. Ele olhou para mim e falou, é você, já nos bastidores também. E aí eu fiz a primeira entrada, e eu era ainda muito tímida, estava muito no início em São Paulo, eu estava iniciando a fazer material de divulgação, que é o portfólio, né, de modelo. E aí, quando eu entrei na passarela, eu lembro que eu entrei com o coração assim, tomara que isso acabe, porque eu estava com muita vergonha, era muito maior a etapa de São Paulo, era muito mais disputada, né? Porque tinha essa coisa do carro, de muita coisa. E eu lembro que eu entrei e saí, eu acho que eram 2 entradas. Aí a primeira entrada eu entrei e saí. E nisso, Carlos Miele foi lá atrás, no backstage, né? Que eu já tinha ouvido ele falar que o concurso era meu, que eu era um arraso, graças a Deus, olha que coisa boa. E aí ele virou para mim e falou bem assim, Michelle, posso te falar uma coisa? Você vai perder o concurso. E aí eu tomei um choque naquele momento e não entendi nada que ele estava falando, né? Aí eu falei bem assim, tá, por quê? Ou você presta atenção no que eu vou te falar agora, ou você vai perder esse concurso, vai perder várias coisas na sua vida. Ele falou assim, você entrou na passarela, você não olhou para a cara de ninguém que ia votar em você. Você entrou e saiu. Só que aquelas pessoas que estavam sentadas no meu lado são as pessoas que você tem que convencer
e olhar no olho delas. Nunca converse com alguém olhando para o lado, olhando para cima, olhando para baixo. Eu sei que você veio de uma cidade menor, pequena, mas você agora pode ganhar o mundo e só depende de você. Então você entra Uau. na passarela agora e você vai olhar na cara de cada... Eu fico até arrepiado porque eu lembro desse Sim, muito momento demais. bacana. Você vai olhar na cara de cada uma dessas pessoas e mostrar para elas o quanto você quer ganhar o concurso. Então, quando você parar, você faz a marcação do seu corpo, vira de um lado, vira do outro, não, 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 não. E eu tive realmente muitos anjos na minha vida, assim. Mais para frente também, depois eu te conto uma história numa época que eu fui entrar no mercado de Paris, que aconteceu muito parecido comigo também. Então, assim, eu entrei na passarela, fiz a marcação, olhei, porque assim, eu falei, então agora eu tô aqui, agora eu vou ganhar. E aí, fiz a marcação de um lado para o outro, mas eu, naquilo ali, naquele momento, quando eu voltei para o backstage, eu já não tinha mais a certeza que eu tinha no início, porque ele já tinha tirado a minha certeza. E Sim. isso foi maravilhoso para mim, porque aí eu consegui me olhar, entendeu? Então, olha que bacana. Isso tudo que aconteceu comigo tem tudo a ver com o trabalho que eu faço hoje. Então, Muito por isso que eu bacana. falo que foi uma construção. E isso eu levei para minha vida. Se você quer alguma coisa de alguém e se você quer o respeito das pessoas, sejam elas riquíssimas ou uma pessoa um pouco mais simples, não interessa. Você tem que olhar nos olhos das pessoas, respeitá-las. E se vai alguma coisa de alguém, você tem que mostrar o quanto você quer. E eu entrei na passarela, olhei para o rosto de cada uma daquelas pessoas e quando saiu o resultado, eu não acreditava. Eu tinha ganhado o concurso, eu ia para Nova York daqui uma semana, tinha ganhado carro, tinha ganhado contrato e minha vida mudou assim completamente, porque até em São Paulo eu era uma new face, né? Que Sim. é uma das novas caras como Uhum. modelo, e aí eu comecei a ganhar um peso muito maior. Aí não deu, eu não consegui nem trabalhar em São Paulo, porque eu fui direto para Nova York e aí a minha carreira começou lá. Foi muito diferente para mim. Eu cheguei numa época muito fria, que estava chovendo, nevando e ventando. Nossa. No primeiro dia eu tomei um escorregão, porque a gente acha que é, né, tipo, água e aí é gelo, então eu fui dar um pulo, caí de bunda, tipo, e os americanos são um pouco diferentes, que eu sempre achei um pouco, né, nós latinos somos Sim. mais aquecidos, e fiquei lá no chão, enfim. E foi muito difícil para mim, ainda mais saindo de uma cidade, né, da cidade que eu saí, que a gente sabe, né, que Vitória e Vila Velha, Caracica, o que Sim. seja, no Espírito Santo é muito quente. Então, eu não tinha sentido na minha vida assim um frio tão grande. Então, eu cheguei em Nova York com -5 graus. Nossa. Eu não tinha nem roupa para isso. E também, assim, é uma viagem onde a agência te banca inteira. O que eles fazem? Eles cobrem seus custos iniciais para depois, quando você começar a trabalhar, você é descontado, num valor Uhum. até um pouco maior também, mas é uma questão de segurança para a agência que Sim. está investindo em você. Então, uma limusine vai te buscar no aeroporto, a limusine tem um custo, aí o apartamento de modelo, onde eu moro com 6 meninas, também tinha um custo. Enfim, era um estilo de vida completamente diferente. As luvas que eu tinha na época, que eu tinha condições de comprar, eram luvas que não cobriam esse frio. Eu lembro que eu carregava o meu book assim, ó, um book é um material de trabalho. Nossa, se esse fosse meu book, o que eu tô lendo? Que eu ganhei do meu sogro, um dicionário filosófico de Voltaire. Olha que chique. Fantástico, hein? E o meu book era assim, preto, era muito grande e com muita foto. Então, conforme eu ia segurando o meu book, assim, William, o meu dedo que batia o vento, eu chegava em casa com ele todo cortado, Por causa do porque vento. era onde tinha o espaço da Sim. luva. Então, por diversas vezes em Nova York, eu tinha que entrar em alguns estabelecimentos para me aquecer, porque o frio era insuportável. E É. fora que a gente tinha que tirar aquele monte de roupa para entrar no estúdio que já está um pouco mais aquecido. Tive dificuldade na língua muito grande, porque eu não tive nem tempo de me preparar. O inglês nunca foi a primeira língua, né, no nosso país. Sim. Então, quem não fez um cursinho ali na Wizard, né, em outros Exato. lugares. Então, eu tive que aprender um inglês que hoje eu até faço aula por conta da minha escrita. O meu inglês é muito falado, porque foi um inglês assim, ó, minha filha aprende. E foi muito complicado mesmo. Eu tive a sorte muito grande de, como eu era muito
eu tinha 21 anos, mas eu tinha uma cabeça muito de menina mais nova. Eu acho que por conta toda a minha história da infância, por conta da igreja. Então, as agências, se você chega internacionalmente, eles te dividem em 2 tipos de apartamento, das meninas de 20 anos para baixo e das meninas de 20 anos para cima. E como Sim. eu era muito mais infantil, assim, eu fiquei no apartamento das meninas mais novas. Nossa, muito pior que das mais velhas. Que das mais velhas, elas ainda têm cabeça. Das novinhas, que zona! E aí tinha uma babysitter, né? Uma pessoa que toma conta do apartamento, que ajuda nas compras e ajuda no todo, né? Chega material, chega um fax diário de lugares que você tem que visitar, fotógrafos Legal. ou trabalhos. Então, diariamente chega aquilo. E aí Michele, chegam as disputas também, né? Porque quando sem chega dúvida. uma folha desse tamanho para você e outra desse tamanho para você, a modelo que está ali do lado às vezes não entende. E é engraçado que eu aprendi uma coisa muito boa com a minha mãe, que eu levei na minha carreira inteira de modelo. A minha mãe sempre corrigia a gente no olhar para trás. Sabe quando alguém passa e você fica Uhum. reparando a pessoa? Minha mãe sempre teve pânico disso. Então, eu sempre fui uma pessoa que desde pequena fui alimentada com a minha própria história, com o meu jeito de ser, de não ficar desejando as coisas dos outros. Se você quer, você constrói, Sem entendeu? dúvida. Então, assim, a carreira de modelo foi muito boa para mim. Eu nunca vi as modelos como eu nunca vi na base da competição, eu nunca vi como um adversário, entendeu? Eu sempre Entendi. achava que nós modelos, a gente não escolhe os trabalhos, quem escolhe são os clientes, as marcas. Então, Exato. assim, a minha disputa nunca foi com você, nunca foi com você, nunca foi com você. A disputa é com o cliente, o que você tem que dar ali para o cliente, entendeu? Muito O que você bacana. tem de oferecer, se suas fotos são incríveis, seu jeito de se portar é incrível, E enfim. Michele, deixa Então, eu fazer pode uma falar, senão sai pergunta. falando. Deixa eu fazer uma pergunta, assim, né? Sim. Você falou aí, né, dessa trajetória fantástica aí como modelo. Eu queria que você desse um painel assim rápido, né? Eu sei que é muito extenso, mas para o pessoal entender um Muito. pouco quais clientes você atendeu, em quais países você fez trabalhos, só trabalhos, né? A gente que acompanhou um Sim, pouco assim sabe que você fez trabalho em muito lugar, mas tem muita gente que não conhece. Tenta claro, aí claro. situar um pouco o pessoal. Sim, eu iniciei em Nova York, foi minha primeira viagem, e aí em Nova York eu comecei a fazer primeiro a preparação, né, de todo esse material. Você precisa ter foto para que as fotos sejam apresentadas às marcas e aos clientes. Então, os 2 primeiros meses de Nova York, eu fui fazendo material com fotógrafos incríveis. E ali, dali foi nascendo alguns trabalhos. Então, eu trabalhei para revistas americanas, tipo a Glamour, e outras revistas, e de Nova York. Aí eu já saí de Nova York, ia fazer trabalhos na Europa, então a cada lugar que a gente ia, porque como mercado de modelo, ele se divide em temporadas. Sim. Existem temporadas que são melhores em Nova York, existem temporadas que são melhores em Miami, são os meses, então as modelos ficam se deslocando e morando em lugares diferentes. Então, Nova York, eu tinha Miami ali do lado para fazer trabalho. Aí na Europa, aí eu ficava um mês morando em Milão, aí de Milão eu ia para a Alemanha, né? Aí morava em Hamburgo ou Munique. Aí dali eu ia para a França, morava em Paris mais um mês. Então é uma rotatividade enorme. Eu peguei trabalhos muito importantes, como uma campanha de jeans que foi parar na chamada Buffalo Jeans, que ela ficou durante 2 meses na Times Square. Era uma campanha Sensacional. gigantesca, assim, enorme. Trabalhei para L'Oréal, trabalhei para Nivea, em Milão eu trabalhei pela primeira vez para o Giorgio Armani, um desfile de temporada, de verão. Eu tenho Fantástico. 1,73 m, então eu caí muito para trabalhos fotográficos, o que foi muito bom por um lado, que são os que pagam melhores, a passarela paga um pouco menos. Mas eu conseguia caminhar pelos 2 lados. E Aí fiz essa como. temporada. E, Pode falar, desculpa te interromper, né? pode falar. É,
estudando um pouquinho, né, sobre a sua carreira, os comentários é que você era uma modelo exótica, né? Era assim que eles, pelo menos Sim, são muitos comentários que, né, que eu vi aí espalhados, né? E sim. como é que você enxerga essa, não vou dizer, essa descrição, né? Olha, eu acho que o diferencial da minha carreira foi o que eu tenho muito orgulho, que é a mistura das raças, né? Que Exato. eu acho que é o meu pai é italiano e a minha mãe é uma mulher negra Sim, e ela é negra com índio, né? Que a mãe dela era índia e o pai dela era negro, né? Um homem preto. E essa mistura que fez com que eu ouvia, né, dos fotógrafos, que fez a minha venda ser muito melhor como modelo. Porque, por exemplo, eu trabalhei com Mário Testino, que é um dos maiores fotógrafos de moda do mundo, que você tem que entrar na fila. E quando o Mário ficou sabendo que minha mãe era preta e meu pai era branco, vamos dizer, né, assim, então, a primeira coisa que ele olhou para minha cara, ele falou assim: você é filha de preto e branco? Não, não é possível. Quero ver foto agora. Eu mostrei a foto da minha mãe, a foto do meu pai. Cabecei uma de Kill italiana, que é uma revista super importante, sim. que eu fiz como se fosse é, uma garota tipo da Lagoa Azul. Eles, naquela época, me misturavam muito, falavam que eu tinha um pouco da Adriana Lima, um pouco de algumas outras atrizes. Então, o Mário, que é uma referência mundial, se tornou tipo um amigo próximo, que me abriu muitas portas. Eu também tinha o meu agente, que era diretor da Next Internacional, que morava no Brasil, que era o Sérgio Matos, que também tinha muitos contatos. Então, eu Legal. trabalhei com o Michael Roberts. Eu acho que o meu diferencial realmente foi a mistura das raças, entendeu? Bacana. E foi muito bacana isso. Que eu não era uma modelo assim, um padrãozinho, loirinha do olho azul, Sim, ou moreninha sim, do olho preto. Eu sim. era, né, essa mistura do cabelo um pouco mais escuro, castanho, do olho verde. Enfim, eu E acho que foi muito voltado para isso. a gente sabe que você valoriza isso muito, né? Então, Muito, graças a é, Deus. se fosse talvez uma outra pessoa que estivesse aqui conversando, te daria parabéns, né? Mas essa tem que ser a nossa postura, né, Michele? Sim, sim, é É, verdade. e eu queria, assim, né, para a gente poder ir caminhando, né? A gente sabe que você ficou muito tempo trabalhando como Sim, modelo, com moda, e teve uma transição para o jornalismo, né? Como é que isso sim, aconteceu? A gente sabe que você foi repórter aí de um programa bem badalado, né? Se eu não me engano, Otávio Mesquita, né? sim. Trabalhou com Otávio Mesquita, então eu queria que você falasse, comentasse um pouquinho sobre isso. Sim, foi mais ou menos em 2010. É engraçado que eu viajava e tudo que eu mais pedia assim na vida em oração à noite era que meus pais nunca ficassem doentes, né, quando eu viajasse, porque eu estava muito distante de tudo. E teve uma época quando eu decidi parar a minha carreira assim de morar fora. Eu ainda fazia até uns trabalhos que eles chamam de direct booking. Você está no seu país e eles te mandam para fora depois que você volta. Só vai lá, trabalha e volta. Então, em 2010, eu decidi parar de trabalhar e depois de alguns meses, meu pai até ficou hospitalizado, que ele teve um probleminha na retirada de um baço. E eu estava dentro de um avião indo para a Espanha fazer um trabalho. E minha mãe me ligou e falou: seu pai vai ter que operar de emergência, ele não está muito bem. E ali eu fiz uma quebra de trabalho muito grande, porque eu tinha uma equipe me esperando de mais de 15 pessoas na Espanha. E eu tinha que decidir ficar offline, né? 15 horas praticamente até chegar no lugar que eu estaria, e meu pai entrando numa cirurgia. E como eu tinha trabalhado 12 anos da minha vida me dedicado à moda, eu me senti no direito, sim, de sair daquele avião e pegar um voo direto para o Espírito Santo e acompanhar a cirurgia do meu pai. E ali eu fiquei 3 meses. Foi um período que eu parei tudo para ficar com meu Parabéns pai. pela atitude. Obrigada. Eu tive uma quebra muito grande com uma agência de Paris, que foi minha agência assim maravilhosa, com o Mark, um cara que acreditou em mim pra caramba. Quando eu não falava inglês direito, ele me levou para Paris na primeira viagem, falou: "Vou te deixar nesse trabalho, mas você quando terminar esse trabalho, você vai voltar para o Brasil, vai fazer inglês, eu só vou te colocar no próximo trabalho. Quando você vier aqui em Paris, a gente vai sair para almoçar, eu quero ver você falando comigo, senão não te vendo mais para ninguém."
E aí voltei para Paris, depois de 2 meses falando inglês, trabalhei com eles durante anos, que é a época da La Redoute, né? Que era uma Macy's francesa, e foi um cliente incrível. E quando eu decidi não viajar, foi muito bruto para mim, porque os franceses são muito corretos. E o Marc parou de falar comigo, porque foi uma coisa assim, ele estava com a mãe dele no hospital, né, tratando um câncer, e ele foi meu amigo mesmo, e ele foi rígido comigo, falou: se você sair desse avião, eu com cliente marcado para você, você não trabalha mais comigo. Então eu optei pelo meu pai, optei pela presença de estar ali, e ali foi uma quebra muito grande, porque realmente ele ficou anos sem falar comigo. Nossa. E depois que eu voltei a Paris, a gente voltou a se falar, e ele entendeu o meu ponto de vista. Era um momento que eu precisava estar ali e não tinha como ninguém simplesmente me parar. E como o trabalho era na Espanha, não era tipo na Indonésia, onde não tinha uma circulação de modelos muito grande, eu optei realmente por sair e desistir do trabalho, porque eu sabia que em Barcelona e Madrid você tem muitas modelos, então eles poderiam jogar alguém para ali. Então, para mim, a decisão também foi fácil de virar para ele e falar: pega uma modelo da Espanha que está aí do lado. Enfim, e aí a minha transição foi em 2010 exatamente. Por conta, eu comecei a pensar muito no fato de querer estar mais próximo da minha família. Essa coisa da saúde do meu pai foi uma coisa que pesou naquele momento. E eu tinha um problema muito grande na carreira de modelo. A comunicação foi sempre muito ativa na minha vida. E na carreira de modelo, você não pode ter muita opinião, você não pode ter muita voz, porque existe 15 pessoas aqui que trabalham para você. Eu não posso mexer no meu cabelo, porque existe um cabeleireiro que ele tem uma história por que ele botou meu cabelo daquele jeito. O batom tem que estar assim, o lápis de olho pode estar ou não estar. Eu não posso mexer no trabalho de cada pessoa. Então, a modelo não tem muita opinião. Isso me incomodava muito, isso me lembrava a fase que eu fiz a minha faculdade de jornalismo, que eu parei no 5º período aí na FAESA. Sim. E eu sentia falta da comunicação. E aí eu decidi parar de modelar e ir para São Paulo. Quando eu cheguei em São Paulo, que eu sabia que se eu parasse de modelar não poderia morar no Rio, porque os trabalhos eram menores, eu escrevi um projeto de um programa para A Noite é uma Criança, que é do Otávio Mesquita, e lembrei do fato dele ter estado comigo naquele concurso depois de anos, mais de 12 anos, e mandei para a direção da Band. E ali fiquei tentando. Em 2 meses saiu o resultado, eu fui aprovada, o meu projeto, e comecei como repórter de entretenimento na TV Bandeirantes, com sede ali no Morumbi. E fiquei por 2 anos, né? Legal. Acompanhando, porque o Otávio ele já não podia fazer muito mais externa, então eu fazia as externas com vários artistas, né? Em teatro, em apresentações. E foi uma experiência ótima para mim. Eu tive que aprender um jornalismo rápido, entendeu? Eu tive que aprender um jornalismo muito na prática. Tanto que a minha formação jornalística não vem da faculdade, porque eu não tive tempo. Eu não consegui concluir. A minha formação vem do MTB, que foi o meu registro de carteira, que aí eu posso exercer a profissão. Sim. Então, foi tudo muito na prática, muito na prática. Aí, Legal. depois de 2 anos com a emissora, quando troca uma equipe, troca muitas pessoas, aí eu fui substituída depois de 2 anos e tentei por diversas vezes me recolocar ali no mercado de São Paulo. E é engraçado, nada, William, nada dava certo. Sabe assim, olha, fulano de tal, tipo na Amaury Júnior, tá certo, vai entrar como repórter. Depois foi no Faustão. Era assim, eu batia na trave e não entrava. Nada. Não era para ser. Não era para ser. Hoje verdade. eu entendo por que não era para ser. É porque eu tinha que estar aqui. Pois entendeu? Pois Exatamente. Foi Pois muito louco. é. Assim, se eu contar, eu lembro eu sentada no chão, chorando. E quando eu desisti em São Paulo, falei, vou para o Rio, porque lá eu tenho muitos amigos, tenho uma amiga, e aí decidi vir morar no Rio de Janeiro.
E aqui eu comecei a pensar o que eu ia fazer da minha vida. E as pessoas falam assim, né? Olham para a nossa vida hoje e pensam, talvez, nossa, mas, né, foi tranquilo, foi fácil. Eu lembro, eu, às vezes, dentro de um ônibus aqui no Rio, morando na casa de uma amiga, porque o período que eu trabalhei na Band foram 2 anos e morar em São Paulo é muito caro. Sim. Então, depois que eu parei de trabalhar, eu fiquei 6 meses ainda tentando. Então, eu acabei muito com as minhas economias. Então, eu cheguei no Rio, morando na casa de uma amiga, e ficava pensando, gente, qual o propósito que Deus tem na minha vida? Porque eu não sei o que eu vou fazer. E aí, numa noite, eu decidi apostar num sonho antigo meu e naquilo que eu acreditava. Porque até a minha saída na Band, eu ouvi da minha diretora falando assim super duramente comigo, para as pessoas, né, verem que não é fácil. Você, carreira de modelo, você recebe mais não do que sim, gente. Então, assim, eu sou bem acostumada com não, por isso que eu sou insistente. E eu lembro dela falando, sua escrita não é boa, que não sei o quê. E hoje, quando eu vejo o livro acontecendo, ajudando, salvando vidas, sabe? Eu falo, a minha escrita é boa sim. Então, Entendeu? A Michele, minha escrita, nada do que o outro fala nos define. O que define é, talvez a minha escrita não era boa e talvez a fala que ela fez para mim fez com que eu crescesse na minha escrita sim. também. Pois é, Michele, estranho. Então a sua editora, produtora, enfim, falava que você não Sim, escrevia bem. E aí, como é que é exatamente. essa transição de não escrever bem para escrever um livro, né? E deixa eu fazer um outro parênteses. Para quem Sim. falava que não era boa aluna, Maria, professora de português, deve estar super feliz, né? Exatamente. Eu acho que eu sempre fui muito preguiçosinha, entendeu? Aí, quando eu fui amadurecendo, eu fui criando juízo, responsabilidade. Mas a Flávia me conhece, eu era muito levada. A Flávia me passou Sim. várias colas, vou entregar ela. É bom que as sobrinhas agora vão Então, saber. tá vendo? Infelizmente, né? Aquela fase que, tipo, não tem como a gente negar, todo mundo já passou por uma Não, quem não situação como fez? Quem essa. não, né? Quem nunca? E, e aí eu tive essa ideia em uma noite, né? Mas com todo esse peso aí, né? Que a gente estava falando, que às vezes Sim, a gente recebe um não, que às vezes a gente recebe uma palavra de desânimo de alguém, mas isso não nos define. A gente tem que pegar isso e transformar. E eu acho que eu fui transformando. Eu não guardei rancor, não guardei sentimentos, sabe, ruins, que me legal. fizessem com que eu atacasse a minha estima e partir para cima. Então, eu voltei a acreditar na minha escrita naquela noite e dali eu tive a ideia de criar um blog anônimo no Facebook, né, uma fanpage, e ali eu escrevia textos super curtos assim sobre relacionamentos, porque eu vivi muito tempo relacionamentos quebrados, porque o modelo não tem muito namoro, né, muda de Sim, país igual muda de roupa, e ali eu também conheci muitas histórias de meninas, né, diferentes, e eu acabava, como eu era mais velha da turma, assim, que às vezes eu estava num apartamento que as meninas eram novas, eu era muito conselheira, cheia de juízo, né, por conta dessa coisa de ter sido criada na igreja, enfim. Então, eu fui muito conselheira e eu decidi apostar, eu pensando, né, o que eu ia fazer, o que eu sou boa? Eu sou boa em quê? E eu pensei, eu sou boa em aconselhar, né, eu acho que eu me acho um pouco sensata e eu sou boa na escrita. E comecei a escrever sobre relacionamentos e fiz a fanpage anônima, porque na época eu estava conhecendo meu marido e não queria que ele soubesse o que eu pensava sobre relacionamentos, o que eu pensava de sogra, ex-namorada. Então, fui dando minhas opiniões, fiz textos curtos, porque a internet já sim. caminhava numa outra velocidade, que a gente sabe, porque as pessoas leem muito pouco hoje em dia. E no final colocava, quer me contar sua história? E uma semana eu bati 10 mil curtidas, foi crescendo, crescendo, crescendo muito. E depois de um tempo eu tive contato com meu marido, ele achou o máximo, porque eu recebia mensagens do Brasil inteiro. Muito legal. E foram 5 anos de aconselhamento, 60 mil pedidos de ajuda. Uau. E foi um trabalho assim que foi crescendo numa proporção muito grande, porque ali eu recebia mensagens muito mais simples, né? Pessoas querendo desabafar mesmo. Por isso que eu acho que meu projeto ele nasceu do ouvir,
Eu queria ouvir e as pessoas queriam falar. Então, eu não conseguia atender tantas pessoas assim, né? Nem se eu montasse realmente um call center. Então, eu tive que partir para um canal no YouTube, eu tive que partir para uma equipe, eu tive que me estruturar para receber isso tudo. E foi um caminho muito bacana, porque hoje, quando eu vejo o desafio do amor próprio, o caminho que ele está seguindo, lá atrás eu não visualizava, mas quando a gente vai fazendo um trabalho, vão nascendo outras coisas. E eu aconselhava ali com limite de caracteres, senão ele era cartas e cartas, e-mails desse tamanho. Imagino. E ali falava o estado, né, da pessoa, a idade, para a gente ter mais ou menos uma ideia. E eram pedidos, desde pedidos mais simples, sabe? Com situações muito corriqueiras e pedidos que vinham, né, num cunho com violência, né? E violência contra a mulher. E aí eu comecei a querer conectar o meu trabalho. Em 2014, eu tentei a primeira conexão com a Subsecretaria de Políticas para a Mulher. Não foi bem sucedida, porque eles queriam limitar o que eu iria falar, se eu quisesse me juntar a eles. Sim. E eu queria ter a liberdade de me expressar numa página, mas eu queria que aquelas vítimas que chegassem ali fossem encaminhadas para um trabalho seguro que é feito pelo município e pelo Estado. Então, minha primeira conexão em 2014 não deu certo, então eu parti para a página, né, mais forte, parti para o YouTube. E nos aconselhamentos eu fui sentindo a necessidade, porque eram pedidos assim, Michele, meu marido me traiu, eu botei ele para fora de casa e agora ele não quer mais voltar. E aí eu falava, caramba, que bom que ele não quer mais voltar, né? Que bom que esse traje não quer voltar. De forma muito direta a falta de relacionamento das pessoas primeiro com elas mesmas. Verdade. Era muito difícil. Porque antes de você gostar de alguém, primeiro você tem que gostar de você. E isso é um dos exemplos que eu dei agora de milhões de mensagens que eu recebi, milhares, com essa necessidade que em uma dica, com uma frase eu não conseguia explicar para essa mulher o quanto era importante ela se amar primeiro antes de amar o outro, que o outro só ia valorizá-la se ela se valorizasse, entendeu? Verdade. E aí nasceu a ideia do livro. Todo mundo falando, faz um livro com perguntas e respostas das pessoas que te perguntavam, mas eu queria ir para a base. E eu acho que a base de todas as coisas é o seu amor próprio, é a relação que você tem que ter com você mesma. E aí eu comecei a criar um livro dentro do que eu acredito, que eu sou virginiana, então eu sou muito organizada nas coisas. Eu começo, sei lá, uma malhação, eu faço um calendário e fico marcando um X todo dia. Eu sou muito assim para as coisas. Legal. Falei, não, eu quero ter um livro prático, onde a pessoa, porque como o amor próprio é uma construção, Sim. e é uma construção que não é fácil, Não. porque hoje eu falo de amor próprio e eu tenho que lutar pelo meu amor próprio todo dia para não me anular para o meu marido, para não me anular para minha filha, e são pessoas que são muito importantes para mim, e não me anular para o meu trabalho, né, para as pessoas que dependem de mim hoje em dia. Então, o amor próprio é essa construção. Então, quando eu pensei no livro, eu pensei num livro que fosse prático, que a mulher fosse alcançando em etapas. E é um desafio mesmo se amar, entendeu? Então, eu lembro daquelas revistinhas da Capricho, onde tinha aquela marcação de X, lembra daquilo tudo? Então, eu falei, eu vou criar um livro mais ou menos dentro desse conceito, onde é um diário pessoal, onde essa mulher vai fazer um despertar do seu amor próprio, porque eu digo que nós não somos ensinados nas nossas primeiras instituições, na nossa família, por muita falta de conhecimento, né? Às vezes dos nossos pais. Poucos pais encorajam tantos filhos a dar valor à sua própria história. Aí eu falo da escola, né, que a gente estava falando no início, como a escola às vezes anula um pouco as suas qualidades. Verdade. Porque você é bom nisso e você não é bom naquilo. Então vamos... E aí a gente vê histórias, né, autobiografias de tenistas, de cantores, de pessoas assim incríveis que chegaram no topo. Por quê?
porque os pais, desde pequeno, reconheceram o valor que essa criança tinha no que ela fazia. Nossa, mas como essa criança pinta bem, né? Ah, não, mas vai tocar piano. Vai tocar piano porque o pai não tocou piano, e aí o filho tem que tocar piano. E aí você vai tirando do seu filho, né, da sua filha, aquilo que ela tem de melhor, porque você quer que seja diferente, entendeu? Que Verdade. você, às vezes, quer se realizar dentro do sonho, do seu sonho, e quer que seu filho se realize dentro do sonho dele. Por isso que foi Sim, importante quando eu falei com a minha mãe: mãe, você realizou os seus sonhos, agora está na hora de eu realizar os meus, fazer as minhas próprias escolhas. Então, é muito importante, foi muito importante que esse livro fizesse um mergulho no despertar para quem nunca se deu conta, né, de quanto o amor próprio é importante, e para pessoas também que tivessem perdido esse amor por si, por conta de um relacionamento abusivo, seja no trabalho, seja na sim, amizade, seja num relacionamento amoroso. Porque a gente entra no relacionamento, às vezes, de forma diferente. A gente, ainda mais mulher, né? Tô falando aqui, sim. tô generalizando, mas a mulher, principalmente, ela entra querendo muito agradar os outros, né? O outro. E aí a gente volta na história da mulher, aquela que eu não dei muito valor na minha infância, de falar sobre história, e hoje eu tenho que engolir história, e aí estudo sobre história da mulher, e vejo o quanto, né? Se a gente olhar para os nossos avós, nossas avós, a gente vê que as mulheres eram preparadas para um casamento, elas É, tinham que agradar, o que elas tinham de bom, elas anulavam para agradar o outro. Então sim, a gente vem dessa cultura toda patriarcal que nos anula como pessoa. É lógico que tem homens também incríveis, né, e que também claro. se anularam por conta de Sim, relacionamento. Mas isso acontece muito mais com a mulher, tanto que a gente vê os números diários, né, das mulheres que são vítimas de violência. E então eu precisava fazer com que essa mulher voltasse a se olhar em passos, né? O primeiro passo. Aí aqui no primeiro passo, quem for conhecer meu livro, eu nem fiz um trabalho ainda muito grande em Vitória, tá saindo algumas pois coisas agora, é, porque pois entrou a é. quarentena e aí a minha assessoria daí também, por conta da quarentena, a gente decidiu segurar, então não fiz muita divulgação de envio de livro, por conta que eu quero fazer o lançamento aí, eu quero Bacana. fazer um lançamento em Jardim América, hein? Quem sabe Olha, não seja no quem Passionista, sabe, né? quem sabe. Já tô Estare... cantando aqui a escola. Estaremos todos. Com certeza. E aí eu quero fazer a divulgação aí, dar bastante livro, que eu acho que a doação é muito importante sempre. Sim, Então aqui no primeiro livro, no primeiro passo, William, o que eu fiz? O primeiro passo do livro, você vai saber aonde você está, que é reconhecendo a sua falta de amor próprio. O que seria isso? Aqui é você com você. Você não vai poder mentir para ninguém. E é um diário tão pessoal que eu falo que você tem que esconder. Porque são coisas, às vezes, que seus pais não sabem, que seu namorado não sabe, seu marido não sabe, seus filhos não vão saber, mas que é seu. Você não precisa compartilhar todas as suas histórias com ninguém. Isso faz parte de você. E aqui você vai se abrir no livro e contar novamente para você, porque tem muitas histórias que ficam adormecidas na sim, gente, porque não somos estimulados a isso, entendeu? sem Então dúvida. aqui você não pode ir para nenhum lugar antes de saber aonde você está. Muito legal. Entendeu? Primeiro é o seu ponto de partida. Então aqui você vai ver. Você gostaria de ser outra pessoa? Aí tem uma marcação de X. Nos seus relacionamentos você é atraída por pessoas cheias de problema, não acha tempo para cuidar da saúde. Aí aqui vai sair uma nota. E dentro dessa nota, você vai ver como é que anda o seu amor próprio. Se ele está em baixa, se ele está mais ou menos, se ele está em alta, e se estiver em alta, que bom, mas você tem que, como eu falo que amor próprio é construção, você tem que construir diariamente, tem que alimentar isso dentro de você, fazendo isso para você. E aí a gente passa para o segundo passo, que é o despertar do seu amor próprio. E aqui vem Bacana. perguntas que são super simples, super, gente, super simples, mas tem assim umas 40 perguntas. E aí quando as pessoas olham e falam, ai, mas isso tudo, vou ficar com preguiça de escrever isso tudo. Mas você tem Mas é preguiça para necessário. você, para Exato, falar de né? você. Então você tem força Exato. para falar de quem? Você precisa tirar tempo, e não é gastar tempo para você, é ganhar tempo para você. Porque quando você se conhece, você está ganhando no seu relacionamento amoroso, no seu ambiente familiar Em e no seu tudo. ambiente de trabalho. Porque
Quem tem amor próprio sabe impor limites. E limites são muito necessários para que você mantenha o seu amor próprio de pé. Você aprende a falar uma palavrinha muito importante que é não. Tem muita gente de 30, 40, 50 anos que não aprendeu a falar não. Que não aprendeu a estipular os seus limites. Falar para a pessoa, e você não precisa gritar, você não precisa chorar, você não precisa fazer nada. Você só precisa virar para essa pessoa e falar: então, eu entendi o que você falou comigo, mas eu não gostei do jeito que você falou comigo. Tem gente que não tem coragem, William, de falar Verdade. isso. Olhando nos olhos, porque Verdade. ali você está impondo o respeito e o limite e você está criando um distanciamento para que essa pessoa não entre na sua vida para te destruir. Por isso que o livro também caminha super junto, né, hoje, com a luta, né, da não violência contra a mulher. Porque quando essa mulher tem o seu amor próprio em dia, ela não aceita menos do que ela merece. Ela entra num relacionamento, mas ela não fica. Porque ela sabe que ela tem mais valor do que aquilo. Porque ela sabe que parceiro é para construir junto com você os seus sonhos. A partir do momento... Eu até falo que... hoje eu estava ouvindo uma palestra do padre Fábio de Mello, que eu acho ele incrível. E ele estava falando de amor próprio, e ele estava falando... os sinais que fazem você entender que você está sendo roubada de você mesma. É quando você tem que abrir mão de ser quem você é. Sua risada é tão alta, né? Nossa, mas você é muito... Ai, nossa, seu jeito de ser... Se isso já está te agredindo, se isso está tirando o seu sono, se sua vida está em prol de saber onde anda seu namorado, o que ele está fazendo, você já está no lugar errado. Você já está sendo sequestrada de você mesma. Entendeu? Então, isso vai minando o seu amor próprio aos poucos até você ficar oca. E aí, o que acontece? E tem um outro agravante. Você atrai relacionamentos abusivos. Porque o agressor, o abusador, ele precisa dessa vulnerabilidade para chegar perto de você. E um agravante. E ele sabe quem tem. E além disso, né, Michele, né, além desse Sim. mal, a gente cria uma sociedade que caminha nesse sentido, né? Exatamente. Então a gente cria aí muitas pessoas que vivem essa dificuldade de se aceitar e de viver bem com você mesmo, né? Muita gente acha que isso é um clichê, mas isso não é um clichê, é uma necessidade, né? As pessoas falam, como assim se amar? Ah, mas eu me amo. Não. Eu me amo, mas eu me anulo diariamente. E não é egoísmo, né? Que as pessoas falam, ah, mas aí é ser egoísta. Não. Não. É quando você consegue saber que você se fazer bem, você vai conseguir fazer bem ao seu redor. E é uma luta diária. Eu sou mãe de primeira viagem, gente. E assim, mãe de primeira viagem se culpa diariamente. Eu tô num furacão de trabalho. E que hoje, por exemplo, foi um dia que eu fiquei muito pouco com a minha filha. E eu falo, caramba. Mas assim, eu descobri que eu fazer a minha malhação 1 hora por dia me faz muito bem. E foi muito difícil para mim tirar 1 hora por dia quando a minha filha estava acordada. Porque eu ficava pensando, nossa, eu tô perdendo o tempo da Bela, que ela poderia estar comigo. E é difícil você virar e falar, não, eu vou. Hoje eu vou sem culpa, porque eu sei que depois, né, de eu passar esse período ali malhando, vai me trazer coisas tão boas para mim, para o meu mental e para o meu físico, que eu vou me doar muito melhor para minha filha. Então, às vezes, a gente tem que falar não para nós mesmas também, né? Diariamente. E isso é um trabalho muito difícil. Por isso que o livro vem auxiliando essa construção. Bacana. O livro vai auxiliando, vai falando das suas qualidades. Tem um terceiro passo que é muito legal, que eu peço para a pessoa escrever 3 qualidades sobre ela. E assim, quando eu estou palestrando, você não está entendendo, William, as pessoas demoram mais de 5 minutos para falarem 3 qualidades sobre ela. 3. Porque a gente não se conhece. Não. A gente conhece o outro. Não. E a gente não se conhece. Então, aqui é um choque de realidade para que você aprenda a se conhecer, aprenda a investir tempo em você. E aí eu tive a sorte muito grande de... Em 2014 eu tentei aquele contato com a subsecretaria. E aí em 2018, logo depois do parto da Bela, porque eu escrevi esse livro, eu estava grávida de 5 meses. E é engraçado que eu ouvi o meu ginecologista, meu obstetra, falando, depois do 5º mês, a mulher, não sei o que acontece com ela, que ela produz muito bem. Então aproveita, porque depois que o neném nasce, você fica muito assim.
E eu lembro que eu comecei a escrever muito forte depois dos 6 meses. Meu marido entrava no quarto e falava assim, você tá levando a sério esse negócio de escrever livro mesmo? Eu falei, você não tá entendendo, eu vou escrever um livro. Se eu mostrar para vocês, eu comecei com um projeto. Eu Legal nunca tinha escrito demais. livro, gente. Eu comecei assim, dobrei várias folhas de chamex, Sim. várias. E aí eu fui escrevendo em cada paginazinha o que eu queria abordar dos assuntos. Muito legal. Entendeu? Que E eu tenho até experiência, hein? hoje, depois eu vou postar essa foto, eu tenho ele até hoje, Bacana. virou minha relíquia. Então o livro foi montado nessa minha coragem de inovar, nessa minha coragem de fazer diferente. E fiz um contato com a Subsecretaria de Políticas para a Mulher em quase 2019 e tive a sorte muito grande de encontrar uma subsecretária de Políticas para a Mulher do Estado do Rio de Janeiro que era muito parecida comigo, porque eu sou tudo para ontem. Vamos fazer? Sim. Você fala, vamos fazer? Vamos fazer. E aí eu coloquei ela para prefaciar o livro, a subsecretária que prefaciou o livro, falando da importância desse manual na vida de qualquer menina e de qualquer mulher. E aí o livro caminhou junto com a não violência contra a mulher, porque, como eu digo, quando a mulher conhece seu valor, ela não aceita menos do que ela merece. Então, o livro vem aí fortalecendo. Eu virei madrinha da Subsecretaria de Políticas para a Mulher, virei madrinha das Delegacias das Mulheres, das DEANs, e a gente tem feito um trabalho aí incrível, amadrinhando também a Patrulha Maria da Penha, que também protege muitas mulheres no estado. Quero fazer trabalhos aí também no meu estado. A gente já está assim, hoje eu recebi do Marcel Carone, que é uma pessoa daí, ele é superintendente aí da Rede TV no Espírito Santo, e estava falando, Michele, estou te mandando a atualização dos números de violência contra a mulher aqui do estado. É e absurdo. É muito triste, gente. É muito triste. É muito triste. A gente precisa fazer um trabalho forte, a gente precisa de representatividade, como eu dei entrevista hoje no Jornal Dia. A gente precisa, né? Se a gente quer, tem muitos homens no poder que ajudam as mulheres, a gente não pode generalizar. Só que se a gente quer políticas para a mulher, a gente precisa votar em mulheres que nos representem. Verdade. Entendeu? Para que a gente consiga colocar mais mulheres no poder. Isso é para verdade. Que a gente consiga, né, criar leis que nos protejam mais, porque hoje os agressores, hoje a mulher, nesse período de pandemia, a mulher ela está num cárcere privado sem opção. Sim. Porque ela tem que ficar dentro da casa dela com o seu agressor. E aí as modalidades vão crescendo de violência. Hoje o álcool em gel, o álcool em líquido que nos protege, está dentro da casa dessa mulher que é agredida. E sabe o que o marido faz? O marido vai e coloca fogo nessa mulher com o álcool em gel, que é para nos proteger de uma pandemia. Então, as modalidades de violência contra a mulher vão crescendo, porque nós não temos leis que nos protejam. Por isso a importância do Agosto Lilás, que passou, que é o mês, né, de combate, de conscientização da sociedade do combate à não violência contra a mulher, e o aniversário de 14 anos da Lei Maria da Penha, essa lei que, olha, eu fico muito feliz porque a minha filha vai ser protegida por essa lei. E é uma lei de uma mulher que venceu, teve que ir para fora, buscar nos Estados Unidos uma proteção que o nosso país não dava para ela, que ela sofreu 3 tipos de tentativa de homicídio. Então, assim, é muito difícil a gente trabalhar com esses números, mas eu fico muito feliz que meu trabalho, né, o livro esteja caminhando a fim de abraçar, porque o amor próprio é um agente protetor contra a violência contra a mulher, porque a mulher realmente quebra o ciclo da violência a partir do momento que ela sabe que ela não merece aquilo. E aí esse homem também não quer essa mulher muito forte, porque o agressor ele quer a fraqueza, entendeu? Então, o amor próprio vai distanciando, entendeu? Esse homem agressor. Então, é muito bacana esse mergulho que a gente tem feito nesse trabalho, Michele, que eu quero em breve estar aí com vocês. Eu, assim, a gente está caminhando para o fim, né? Desse nosso bate-papo que está muito agradável. Obrigada. E quero te parabenizar por esse trabalho sensacional que você está fazendo. Obrigada. Também com o apoio aí da Secretaria no Rio. Eu tive a oportunidade de assistir no YouTube alguns materiais que tem disponíveis lá e, assim, achei
fantástico. Para Obrigada. nós, assim, no canal, quando a gente pensou em, né, em ter essa pauta com você, esse momento, Sim, muitos te conheciam como modelo, eu já estava acompanhando esse seu trabalho aí como escritora, né, como sim, coach life, enfim, ou sim. relacionamentos, e fico muito feliz assim com a sua postura. E finalizando, Obrigada. essa sua postura, como você mesmo disse no início da nossa conversa, ela faz parte de uma construção, né? Né? Sim, Você teve uma família forte que construiu essa mulher forte, que vai construir uma filha forte e que pensa com muita generosidade que é uma sociedade mais forte. E esse sim. espaço aqui do nosso canal é exatamente para isso, para que todo mundo possa ouvir uma história de uma menina que, né, gostava de sentar às vezes na calçada para ver o trem passar Muito. muito e que hoje tem uma causa, né, tem um propósito muito forte e a gente vê os seus valores assim nesse seu propósito, né? E Obrigada. isso para a gente é motivo de orgulho. Nós do canal te agradecemos demais Eu que por ter agradeço. aberto esse espaço aí na sua agenda. Para nós é uma felicidade e queríamos aqui deixar ainda um momento aqui para você mandar um abraço para a família, para os amigos Sim, que tem aqui no bairro, para os seus seguidores que são aí inúmeros, e também sim, para os seus leitores, né? Que esse claro. também é um público extremamente importante. Mas assim, deixo aqui meu agradecimento pessoal assim pela sua atitude de querer empoderar as pessoas. Acho que esse sentimento vai Obrigada. fazer a nossa sociedade ser mais forte. Isso é uma coisa Sim. que a gente tem que viver e querer viver. E esse trabalho aqui que a gente está fazendo também tem um pedaço disso daí. Eu que te agradeço e te parabenizo também pelo canal. Eu acho que é muito importante a gente valorizar a nossa história e isso que você está fazendo, você está Sim, empoderando também, de alguma sim. forma, né? De mostrar e de trazer à tona a história de cada pessoa, que tem muito valor e que tem que ser muito valorizada. E eu queria deixar um super beijo, um super abraço para todo mundo aí de Jardim América. Morro de saudade, meus pais ainda têm casa aí, de vez em quando eles vão, que tem aluguéis ainda aí. E eu quero tirar um tempo para levar minha filha aí, rever meus amigos, as pessoas que estão aí torcendo por mim. Sempre tento contato e às vezes a gente se fala pelo Instagram, mas nessa correria. Mas eu tenho muitas pessoas que eu amo, que estão aí, então deixo meu super beijo, meu super abraço. Essas são as minhas raízes, é a minha vida, né? A construção de tudo que eu tenho hoje vem dessa construção também da minha infância, que eu passei muita parte, né? 21 anos da minha vida, e eu fico muito feliz de hoje estar falando para vocês. E para as mulheres e para as meninas aí do Espírito Santo, eu deixo um recado para que a gente desperte. Todas nós temos potencial para sermos exatamente o que a gente quiser ser, né? Que nada nos limite a isso e nem ninguém. Então, se você tem um sonho, você acredite nele, você corra atrás dele. Se você está dentro de um relacionamento que você apresenta aqueles sintomas, já não é um relacionamento para você. Tenha força para quebrar o ciclo antes que você vire mais um número de vítima de feminicídio. Então, o amor próprio é esse mergulho interior que todas nós temos que fazer uma hora ou outra na nossa vida. Seja ao final de um relacionamento, ao final, né, de uma quebra de contrato de trabalho, e a gente sempre vai estar conosco. E eu costumo falar assim, ó, você pode até não precisar do meu livro, mas uma hora ou outra você vai precisar disso daqui, do seu amor próprio. E para isso você tem que alimentá-lo diariamente. E muitas mulheres e meninas chegam sequestradas, né, da sua pessoa quando vem conversar comigo. Elas já estão em outro relacionamento ainda, relacionamentos que duraram 7 anos, que terminaram, e faz 7 anos que essa pessoa ainda está com essa outra pessoa. Elas não se resgataram, elas não conseguiram fazer a quebra e trazê-las de volta.
E essa quebra você só consegue quando você consegue se alimentar dessa força que se chama amor próprio. Então, mulheres, todas vocês, todas as meninas, todas as mulheres, prestem bastante atenção. A gente não precisa ser bonita, né? Com esses padrões de beleza, porque os padrões são criados pela sociedade, mas cada um tem a sua beleza, você só precisa achar o seu potencial e investir nisso. E eu costumo dizer uma frase para finalizar aqui do livro, ó. Para todas nós. Você não precisa ser outra pessoa para se amar. Você só precisa se conhecer e se valorizar. Então, faça esse mergulho dentro de você, faça a diferença na sua vida e se você quer mudança, que você comece por você essa mudança, tá bom? Um beijo enorme, muito, muito obrigada. Obrigado. E aí, galera? Flá, muitas saudades. Manda um beijo aí para minha amiga. Pode deixar que eu vou mandar sim. E aí, pessoal, tá bom. Espero que vocês tenham curtido demais esse nosso bate-papo. Michele, mais uma vez. Obrigada. Muito obrigado aí por ceder um espaço aí na agenda para nós. Imagina. E é isso, galera. Curta, comente, compartilhe. E outra, se desafie em amor próprio, porque isso vai fazer diferença não só para você, mas para todo mundo que está ao seu redor. Michele. Passa o batom vermelho e vai, hein? Minha hashtag, ó. Vai se empoderar, vai vencer, vai fazer diferença. Um Maravilha. beijo, gente. Tudo de bom, pessoal. Seja lenda. Obrigada.